Helena sempre acreditou que sabia ler os silêncios, especialmente os do marido. Com o tempo aprendeu a distinguir o cansaço do desinteresse, o estou ouvindo você do deixe-me em paz. Porém, naquela sexta-feira, quando Ricardo perguntou se ela queria ir a um jantar na casa de Marta e Paulo, Helena não conseguiu ler nada. Não havia convite nem entusiasmo, apenas uma frase solta entre e-mails e um nó de gravata. Helena tinha 48 anos e uma coleção de boas maneiras que a serviram como armadura durante metade da vida. Era a mulher que chegava 5 minutos antes, que não esquecia aniversários, que decorava a mesa aos domingos e que aprendeu a sorrir para a família de Ricardo, mesmo quando a vontade era desaparecer para o quarto e fechar a porta. Assim era há anos. Ricardo, com seus 52 anos, tinha um charme antigo que se desgastara e um jeito prático de amar que a segurava, mas não a aquecia. Marta era sua amiga de décadas com 45 anos bem vividos, risada solta e um jeito de dizer verdades, como quem prova um bom vinho devagar e saboreando. Paulo, que ela conhecia há pouco, tinha 35 anos, era alto, moreno, e exalava uma energia vibrante. Marta falava dele como se falasse de um verão, quente, curto e que deixava marcas. Naquela noite, Helena vestiu um vestido preto simples, com as costas nuas o suficiente para lembrar que ainda tinha pele. Ricardo a olhou como se fosse uma agenda aberta na página errada. Não comentou, não elogiou, apenas disse: "Vamos, já estamos atrasados." A casa nova de Marta parecia uma promessa. Vidro, madeira, cheiros de uva e de forno. Quando Marta abriu a porta, a recebeu com um abraço e um "você está linda", estendendo um tapete invisível até a sala. Paulo surgiu da cozinha com 2 taças e um sorriso que se acendia primeiro nos olhos. Helena disse seu nome como quem o leva à boca pela primeira vez. Ela trocou a mão de lugar na bolsa para disfarçar o arrepio que sentiu. O jantar começou com perguntas leves. Trabalho, trânsito, o tempo, sempre o tempo, como se ele justificasse tudo o que deixamos de sentir. Marta circulava pela mesa como uma música, tocando no ombro de Ricardo ao servir, rindo um pouco mais alto das piadas dele, inclinando-se perto demais para encher seu copo. Helena observava em silêncio. Paulo, sentado à sua frente, tinha uma paciência elétrica. Olhava pouco, mas quando olhava, a atenção era intensa. Havia intenção até na forma como segurava a faca, na lentidão com que cortava o pão. Marta falava sobre novas casas e velhas amizades. A paciência de quem nos atura era acrescentada por Ricardo, com aquele humor seco que a fazia sentir-se móvel. E é o que ainda não sabemos que vai acontecer, disse Paulo, olhando para ela. Helena bebeu o vinho, que tinha notas de fruta madura e uma coragem que subiu ao seu rosto. A conversa deslizou para viagens, depois para restaurantes e por fim para casais. Marta tinha uma teoria para tudo e uma provocação para cada teoria. Sabem qual é o problema dos casais? Começou com o queixo apoiado na mão. Acham que a paixão sabe o caminho de volta sozinha. Ricardo sorriu condescendente. Helena alinhou os talheres, um gesto que a organizava quando o mundo parecia desarrumado. E você, Helena? O que faz para a paixão não se perder? Perguntou Marta. Helena ia responder que fazia o jantar de domingo, mas calou-se a tempo. Paulo inclinou-se um pouco, apenas o suficiente para que o lado da mesa se transformasse em um pequeno segredo. Às vezes basta alguém lembrar-nos que ainda somos vistos, disse ele. A ponta do pé de Helena tocou no dele debaixo da mesa, sem querer ou talvez querendo. O toque não fugiu, ficou. Não foi um roçar tímido, foi presença. Seu corpo registrou primeiro que sua cabeça. Ela retirou o pé, mas logo voltou a pousá-lo. Ele esperou. Quando se aproximou novamente, não houve hesitação do outro lado. O mundo todo coube naquele espaço estreito entre o tecido do vestido e a firmeza da perna dele. Helena ficou ali, fingindo ouvir uma história de Ricardo sobre uma conferência qualquer, enquanto uma linha quente subia de suas canelas ao peito. Marta percebia coisas, sempre percebeu. Levantou-se, recolheu pratos e falou sobre um vinho especial que guardava na adega. Ricardo, ajuda-me a escolher. Ele levantou-se sem olhar para ela como quem aceita tarefas. Ficaram a sós, Helena e Paulo, com a vela dançando numa corrente de ar que ninguém sentia. Você está bem? Perguntou Paulo. Estou. Não parece. Como é que parece? Tem cara?
Ele riu com os olhos, não com a boca. Havia risos que a despem mais do que mãos. Parece assim, como alguém que não é tocada há muito tempo. O nome dela nunca soou tão inteiro como naquele Helena que ele guardou para o silêncio seguinte. Ela sentiu que poderia levantar, ir ao banheiro, lavar o rosto, pedir a Marta um comprimido para a dor de cabeça, inventar uma saída digna. Em vez disso ficou. Paulo não tinha pressa. A mão dele subiu da mesa até o copo, do copo até o guardanapo, do guardanapo até quase o pulso dela. E parou antes do contato, como quem pergunta sem voz. Posso? Ela disse que sim com a respiração. Quando a pele encostou na pele, não foi um choque, foi reconhecimento, um toque simples, 2 dedos se assegurando por um segundo. E o segundo foi suficiente para que ela lembrasse o que tanta coisa a fez esquecer. Ela tinha corpo e o corpo tinha memória. Se você for embora agora, eu entendo, murmurou ele. Mas também entendo se você ficar. Helena ia responder quando Marta apareceu com a garrafa e Ricardo atrás, brincando com a rolha, como quem brinca com uma certeza. Paulo recuou de forma tão natural que a mão de Helena ficou no ar, culpada do que ninguém viu. Marta encheu os copos, tomou lugar ao lado de Ricardo e com a leveza de quem comenta sobremesa, atirou. Já disse que tenho curiosidade em saber o que acontece aos casais quando trocam os hábitos. Você quer dizer viajar mais? Perguntou Ricardo distraído. Ou trocar de cama por uma noite? Disse ela. Helena não tremeu, porque estava preparada para o frio, não para o fogo. Sua gargalhada saiu fina, enquanto Paulo não riu. Ricardo, que tudo analisava, disse apenas: a quem faz a Marta. O jantar se alongou, falou-se de regras que os casais inventam, de limites, de confiança. Ricardo contribuiu com teorias, equações morais, como se a paixão coubesse em um gráfico. Helena, em silêncio, contava batimentos. Marta era como o vento, soprando para onde queria. Paulo, o clima na sala estava leve, mas havia uma tensão palpável no ar. Paulo e Helena se encontraram em um momento de silêncio, enquanto Marta e Ricardo se afastaram um pouco, mergulhando em risadas e recordações de uma viagem antiga. A luz suave do ambiente iluminava os rostos deles e Paulo, com um sorriso discreto, serviu mais vinho para Helena. Ela hesitou, mas acabou aceitando, murmurando um talvez que soou mais como uma rendição. Há coisas que não se dizem, mas que se fazem, Paulo comentou, olhando para ela com um brilho nos olhos. A palavra prudência soou estranha em sua boca, como uma roupa que não lhe servia bem. Helena sentiu a necessidade de respirar fundo e decidiu ir até a varanda. O ar noturno estava impregnado com o cheiro de uvas e do jardim molhado, trazendo uma sensação de nostalgia. Quando encostou as mãos no corrimão frio, sentiu a presença dele se aproximando, mesmo sem ouvir seus passos. Helena, ele disse. E o jeito que pronunciou seu nome a fez sentir um frio na barriga. Ele estava tão perto que ela podia notar pequenos detalhes. A linha da mandíbula, um fio de cabelo fora do lugar. Você não precisa provar nada a ninguém, ele disse, como se pudesse ler seus pensamentos. Nem a ele nem a mim. Eu sei, respondeu ela, tentando manter a compostura. Então, o que você faz? A pergunta pairou entre eles, e ela sorriu de forma incerta, sem saber se deveria se afastar ou se aproximar. Fico, disse, e a distância entre suas palavras e os lábios dele parecia desaparecer. O primeiro toque foi rápido, quase um deslize, mas no segundo, havia uma certeza. O terceiro já era verdade. O beijo não era um roubo, mas uma entrega. Quando se afastaram, Helena sentiu um misto de culpa e alívio. Eu comecei, Paulo admitiu, e a generosidade dele a fez sentir uma dor profunda. Ela voltou para dentro, lavou o rosto e arrumou o cabelo, colocando a máscara de quem sabe como se comportar. Marta estava acendendo outra vela, e Ricardo, distraído, respondia a uma mensagem, satisfeito com seu reflexo na porta de vidro. Helena se sentou, bebeu água e tentou conter o tremor nas mãos, lembrando-se de quantas vezes já havia se sentido assim em público. Está tudo bem? Perguntou Marta com um olhar penetrante. Está, respondeu Helena, mas sabia que tudo estava diferente. Marta piscou para ela, como se dissesse eu sei. Ricardo, percebendo que a noite avançava, se levantou e esticou as costas. Está ficando tarde, comentou. Paulo recolheu os pratos e perguntou se alguém queria café.
Não, obrigada, disse Helena, sentindo seu coração acelerar. No carro, Ricardo falava sobre negócios, mas Helena olhava pela janela, perdida nas luzes da cidade que passavam como promessas não cumpridas. A mão dela subiu ao pescoço, e a pele estava mais quente do que deveria. Pensou no beijo, no que não aconteceu e no que poderia acontecer se dissesse sim novamente. Ao chegar em casa, Helena tirou os sapatos no hall e deixou o vestido na cadeira, vestindo apenas uma camisa de dormir e um pouco de batom. Olhou-se no espelho enquanto escovava os dentes e não viu culpa, mas um vértice, um ponto onde duas linhas se encontravam. Deitou-se ao lado de Ricardo, que virou para o outro lado como sempre fazia. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem de um número desconhecido. Você está dormindo? A palavra parecia simples, mas carregava um peso perigoso. Ricardo ressonava baixo, e a cidade parecia respirar junto com Helena. Não respondeu ela, apagando a luz. O escuro estava cheio do que ainda não aconteceu e do que ela sabia que aconteceria em breve. Os silêncios desde aquele dia falavam outra língua, e ela finalmente também. Na manhã seguinte acordou com o corpo quente não de febre, mas de memória. Um beijo curto, uma pele que se lembrou de ser pele. Passou a manhã arrumando gavetas, tentando organizar desejos em compartimentos. Ricardo falava sobre reuniões e horários de voo, e ela respondia com acenos, mas ele não parecia perceber nada. O que doía mais? Um marido cego ou um marido indiferente? No meio da tarde, Marta mandou uma mensagem: jantar em casa de novo hoje. Temos garrafas que não podem esperar. Ricardo leu a mensagem por cima do ombro e respondeu rapidamente: ótimo. Precisamos de distração. Helena vestiu algo neutro, calças claras e uma blusa leve, mas por baixo usou uma lingerie nova que nunca tinha mostrado ao marido. Era como usar um segredo contra a pele. Passou perfume nos pulsos e atrás das orelhas. Ao sair, Ricardo comentou: não demore, amanhã levanto cedo. Ela engoliu um riso amargo. Ele já estava se preparando para se ausentar da própria vida. A casa de Marta tinha um cheiro de especiarias e vinho aberto, e a luz baixa fazia tudo parecer um convite. Marta cumprimentou com um beijo no rosto, cheia de entusiasmo, como quem carrega segredos. Na cozinha, Paulo estava de avental escuro, mangas arregaçadas, cortando ervas com uma precisão que parecia cortar o silêncio. Quando levantou os olhos e disse Helena, o jeito que pronunciou seu nome a fez derreter por dentro. O jantar foi mais leve que o da noite anterior, repleto de vinho e risadas. Marta falava alto, e Ricardo respondia como podia, enquanto Helena contava os minutos, os goles, as respirações. Desta vez, Paulo sentou-se ao lado dela. O calor do corpo dele chegava através da manga da blusa, e eles fingiam normalidade, mas cada gesto era um código. Ricardo estava distraído no celular, Marta servindo os pratos, e Paulo roçava levemente o joelho dela. Não foi um acidente. Nunca mais foi um acidente. Você gosta de cozinhar? Perguntou ele, olhando para o prato, mas com a voz presa a ela. Gosto, pelo menos tento, respondeu Helena, sentindo o coração acelerar. Eu acredito que você tenta tudo o que deseja, ele disse, e ela engasgou com o vinho, mas Ricardo não percebeu. Marta sorriu, e Paulo pousou a mão sobre a mesa, perto da dela, sem tocar, mas próximo o suficiente para que ela sentisse a promessa. A chama estava acesa, e Helena não sabia se queria apagá-la ou deixá-la arder. Depois da sobremesa, Marta sugeriu música e ligou uma coluna de jazz. Vamos à varanda. Está uma noite bonita, disse ela. Ricardo levou a garrafa e Marta os copos. Ficaram para trás, Helena e Paulo. O corredor parecia mais estreito do que o normal. Ele parou ao lado dela e baixou a voz. Você ainda pensa no ontem? Não devia, respondeu Helena, mas a pergunta a tocou como um beijo. Ela não respondeu, apenas respirou mais rápido. Ele inclinou-se e roçou os lábios no ouvido dela. Não devia usar perfume tão perigoso. Um arrepio percorreu seu corpo, e ela deu um passo à frente, mas a presença dele a seguia como uma sombra. Helena olhou para Paulo, e o que viu foi um desejo intenso, sem vergonha. Ele era mais jovem, mas não um garoto. Era um homem que sabia exatamente o que queria, e naquele momento queria ela. A voz de Marta ecoou do fundo da varanda. Helena, vem.
Ela respondeu: já vou, mas sua voz saiu trêmula. Paulo sorriu de canto, e Helena percebeu que ele já havia conquistado metade da batalha. Na varanda, Ricardo falava sobre negócios enquanto Marta ria alto, aproximando-se dele de uma forma que a feriu e a libertou ao mesmo tempo. Paulo se encostou discretamente atrás de Helena, sua mão quase tocando suas costas. Uma distância de apenas 1 centímetro que queimava mais do que se ele a tivesse agarrado. Ela tomou um gole de vinho, tentando disfarçar a respiração acelerada. Ricardo parecia feliz com a atenção de Marta, e Helena notou o riso dele, um som que não ouvia em casa há anos. A crueldade da situação a atingiu. O que lhe faltava, Ricardo encontrava nos olhos de outra. O que ele lhe negava, outro homem lhe oferecia em silêncio. Marta pousou a mão na coxa de Ricardo. Helena viu, e ele não afastou. Paulo percebeu também e se aproximou mais, até que seu ombro roçou no dela. Aquela proximidade a fez entender que todos na varanda jogavam o mesmo jogo, cada um à sua maneira. De volta à sala, Marta sugeriu que dançassem. Só uma para digerir o jantar. Ela colocou uma música lenta, puxou Ricardo pela mão e o levou para o centro. Ele hesitou por 2 segundos, mas acabou seguindo. Helena ficou sentada, copo na mão, observando seu marido rodopiar outra mulher sem protestar. Marta dançava como se fosse dela. Paulo estendeu a mão para Helena. Aceita? Ela hesitou. Não sei dançar. Eu ensino. A mão dele era firme e quente. Ele a levantou sem esforço, colocando a outra mão na cintura dela, um toque que era tudo menos inocente. Ela deu um passo desajeitado, e ele a guiou. O corpo dela se encostou ao dele, e Helena percebeu o quanto desejava aquele contato. A respiração dele batia em seu pescoço, e ela fechou os olhos por 1 segundo. Quando os abriu, viu o reflexo deles no vidro da janela, um casal colado, quase amantes. A música terminou, mas eles não se soltaram imediatamente. Marta bateu palmas, rindo, enquanto Ricardo aplaudia, sem olhar para Helena. Paulo sussurrou: podia dançar contigo a noite inteira. Ela quase respondeu que sim. Quase. Na cozinha, enquanto Marta foi buscar café, Paulo se encostou ao balcão e disse: ele não te vê. Ele é meu marido e eu? Tu és um erro. Os erros certos mudam a vida. A proximidade dele era vertigem. Helena deveria ter saído, mas ficou. Marta voltou com a bandeja e o momento se desfez, mas não desapareceu. Ficou preso no ar como o cheiro de fruta madura. A noite terminou tarde. No carro, Ricardo falou pouco, distraído, talvez cansado ou satisfeito com a atenção de Marta. Helena encostou a cabeça no vidro, observando as luzes da cidade passarem. O silêncio entre eles não era paz, era ausência. Lembrou do toque de Paulo, do olhar, da dança. A culpa se misturava a um desejo novo, feroz. Em casa, despiu-se devagar, tocou a lingerie que ele não viu, que ninguém viu. O tecido lembrava o corpo de outro. Deitou-se, mas não conseguiu dormir. O celular vibrou novamente. Número desconhecido, mas ela sabia. Ainda sinto o teu cheiro. Leu em voz baixa como uma confissão. Ricardo ressonava alheio. Fechou os olhos. Não respondeu ainda, mas a chama estava acesa, e ela já não tinha forças para apagá-la. Na manhã seguinte acordou mais cedo. Preparou café, organizou a cozinha, como quem tenta reconstruir a normalidade, mas seu corpo não mentia. Cada gesto lembrava o toque de ontem. Cada respiração tinha o ritmo da dança. Ricardo saiu apressado, beijou-a na testa e foi-se. Helena ficou sozinha com o eco das palavras de Paulo. Os erros certos mudam a vida. Olhou-se no espelho da cozinha. Pela primeira vez em anos, viu uma mulher viva. E percebeu que a linha que jurava nunca atravessar já estava borrada. Não havia retorno. O celular ainda estava virado para baixo quando sentiu vibrar. Decidirá não responder na noite anterior, mas amanhã trouxe uma coragem nova, ou talvez apenas a continuação do atrevimento. Leu a mensagem de Paulo com a mão tremendo menos do que deveria. Hoje, ao fim da tarde, 17h30, passo pela rua de cima. Não era uma pergunta, mas um compromisso dito em silêncio. Passou o dia arrumando o que não precisava de arrumação. Mudou os lençóis, limpou a bancada, alinhou frascos no armário. Cada gesto era uma desculpa para o relógio avançar. Ricardo enviou um áudio curto.
reuniões até tarde, jantar sem mim. Senti uma pontada de alívio e outra de raiva. Liberdade dada por abandono não é liberdade, é ausência. Quando o relógio marcou 5, prendeu o cabelo em um coque descuidado que deixava a nuca à mostra. Vestiu uma camisa branca com botões que se abriam devagar e uma saia que a abraçava sem pedir licença. Não usou colar, queria a pele limpa, disponível. O perfume estava apenas nos pulsos e atrás das orelhas. Olhou-se no espelho sem piedade. 48 anos, linhas finas ao lado da boca, uma mancha de sol no ombro esquerdo, a firmeza que a disciplina lhe devolvera, a curva onde a vida tocou e ficou. Viu beleza, não a beleza redonda da juventude, mas a beleza que sabe exatamente onde começa seu fogo. Paulo estacionou sem buzinar. Helena desceu as escadas com passos que sabiam por quê. O vidro do carro devolveu um reflexo que ela quis guardar, uma mulher em movimento. Entrou. Ele disse seu nome como quem abre uma janela. Helena não perguntou se tinha certeza. Os olhos dele eram a certeza. O percurso foi curto, mas o silêncio tinha a densidade certa. Nada a explicar, tudo por acontecer. Reconheceu a rua de Marta e só então percebeu a casa dela novamente. Paulo sorriu de lado, cúmplice. A Marta está fora. Disse que me deixava usar a cozinha para preparar qualquer coisa. E quase em um sussurro, ele acrescentou, ela percebe mais do que deixamos ver. Entrou pela sala e o cheiro da casa a envolveu, madeira, vinho, flor de laranjeira. Paulo fechou a porta devagar, como quem fecha um rumor. Ficaram parados por um segundo. O corpo de Helena já havia avançado antes dela. A mão dele veio primeiro aos seus cabelos, desfez o coque em um gesto que não pedia desculpas. Sentiu a leveza do cabelo caindo pelos ombros e, com ela, uma espécie de começo. Estive o dia todo a imaginar a tua nuca, disse ele sem metáforas. A nuca é um lugar que não mente. Quando ele roçou a ponta dos dedos ali, um arrepio subiu pela coluna com a doçura de um susto bom. Paulo inclinou-se e pousou a boca onde os dedos tinham aquecido. Fechou os olhos. A pele respondeu antes de. Helena não hesitou. Virou-se de frente para Paulo, com a determinação de quem sabe exatamente o que deseja. Observou de perto a linha da mandíbula dele, a sombra da barba que começava a crescer e a pequena cicatriz perto do lábio. Detalhes que acendiam uma intimidade como fósforos. Com a palma da mão tocou o peito dele sentindo o calor que emanava. O batimento do coração de Paulo o encontrou dela, criando um compasso que parecia ter sempre existido. O primeiro beijo não foi uma repetição do que aconteceu na varanda, mas um aprofundar. Paulo beijava como quem aprende rápido, firme mas atento, intenso mas paciente. A mão dele desceu até a cintura de Helena, encontrando a curva exata entre a costela e o quadril. Ela cedeu um passo, 2, até que suas costas encontraram a madeira da mesa de jantar. Ele encostou o corpo, mas sem a pressão de um empurrão. Helena retribuiu o beijo com uma fome antiga, como se há anos não sentisse a boca como um território. Quando Paulo se afastou, seus olhos desceram lentamente, não avaliando, mas admirando. O olhar dele percorreu seu corpo como se fosse uma mão. Clavícula, a luz refletida na pele, o desenho dos ombros, os botões da camisa. 1, 2, 3. Uma promessa de caminho. Helena respirou fundo, desejando que sua pele brilhasse ainda mais. Paulo sorriu sem culpa e disse: gosto de ver você habitar o seu corpo. As mãos de Paulo percorreu o ventre de Helena, parando em um suspiro, subindo pelo flanco, contornando o lugar onde a pele muda de textura e intenção. Não precisaram ir mais longe para que ela sentisse que havia atravessado um país. Paulo encostou a testa dela, e Helena sentiu o cheiro dele, madeira, sabão, um resto de vinho, tudo o que lhe faltava. Quando suas mãos puxaram a camisa dele para fora, foi quase um ato de justiça. Quis pele com pele. Quis saber a temperatura da existência dele. O toque confirmou que os olhos prometeram. Firmeza, calor, um pequeno tremor que dizia que ele também estava acontecendo por dentro. Ela afastou o tecido do próprio ombro, e a camisa caiu um pouco mais. A luz suave desenhou seu contorno, e ela se viu nos olhos dele. Não havia pressa, não havia dúvida, havia veneração. O desejo pode ser sagrado se o olhar souber. Deitou-se devagar, como quem se oferece a si mesma primeiro.
O lençol era fresco, e a pele ficou ainda mais desperta. Paulo deitou-se ao lado dela, não por cima, mas alinhou a respiração com a dela, levando a mão ao rosto, ao queixo, ao pescoço. O polegar fez um caminho curto até a clavícula, e quando parou, Helena já não era espectadora. Feche os olhos, sussurrou ele. Ela fechou. O mundo se reduziu a intermitências de pele, a boca dele na têmpora dela, o suspiro dela se partindo em dois, a mão dele segurando-a na base das costas com uma segurança que ela não conhecia. Houve um momento em que a coluna dela fez um arco lento e livre, e ela sentiu que não estava cedendo, estava reclamando. Reclamei cada centímetro como se fosse a primeira e a última vez que alguém chamava seu corpo pelo nome certo. Não precisaram atravessar a última porta. Quando a mão dele acolheu pela cintura e a trouxe para cima dele, o peso deles encontrou um novo eixo. Ela se moveu pouco, o suficiente para acender o que faltava, e o quarto se encheu de uma música que não vinha da coluna. Deixou que seu corpo falasse sem tradutora. Ele entendeu, sempre entendeu. Quando a respiração baixou, ficaram deitados em silêncio, olhos no teto, dedos ainda entrelaçados. Helena contou os batimentos até recuperar a voz. Isto comecei. Isto és tu, disse ele. E ela só estava abrindo as janelas. Sorriu. Havia ternura na ousadia dele e uma mulher nova dentro dela, que aprenderá a gostar da própria sombra. Vestiu a camisa devagar, abotoou 2 botões, deixando o resto ao acaso. A saia desceu à posição certa com um gesto. O espelho do corredor devolveu suas imagens, ele desalinhado e belo, ela corada e serena. Beijou de leve, como quem agradece uma casa arrumada. Vou embora, disse antes que a coragem se transformasse em culpa. A culpa não chega quando a verdade, respondeu ele. Mas vai. Eu fico. Helena saiu para a rua com a tarde caindo e um vento que limpava sua testa. No celular, nenhuma mensagem de Ricardo. No peito, uma certeza simples e perigosa. Ela havia atravessado a linha e deste lado havia ar.